Qual é a melhor forma de calcular a porcentagem? Pelo método tradicional ou por regra de 3? No vídeo de hoje eu vou explicar cada um desses casos e quais as suas vantagens e desvantagens. Eu sou o professor Rafael Santos e a minha missão é ajudar você a aprender matemática de uma vez por todas. Então vem comigo. Primeiramente, vamos começar pelo método tradicional. Já falamos em vídeos anteriores, mas vamos relembrar e aproveitar para fazer novos cálculos. 30% de 240. Como é que você vai fazer? Primeiro, vai transformar o 30 em uma fração. Então, você vai colocar 30 sobre 100. Sempre 100, professor. Isso mesmo. Porcentagem é dividir por 100. Então, você pega o número e bota 100 embaixo e está tudo certo. No lugar do de, você vai colocar o símbolo de vezes. E o outro número é só repetir. Então, repete 240. Aí, você pode colocar o número 1 embaixo para poder ficar uma fração vezes uma fração. Aí você vai fazer o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Sempre é assim quando estamos fazendo multiplicação de frações, tá bom? Então aqui você pode fazer assim, ó. 3 vezes 24, que vai dar 72, e depois coloca o zero, né? Coloca esse zero e coloca o outro zero. Então ficou 7.200. E embaixo, 100 vezes 1, 100. Agora, claro, você pode dividir ou simplificar. Qual é a forma mais fácil aí? Simplificar, não é verdade? Então, corta esse zero com esse com esse, e a única coisa que sobrou foi o quê? 72. Então, 72 é a resposta. Então, 30% de 240 é igual a 72. Acabou. Vamos fazer o próximo exemplo. 22, ó, vai ter uma fração, é 22%, então eu coloco 22 em cima e embaixo coloco o número 100. No lugar do de, coloco vezes e repete o próximo número, que nesse caso é 40. Coloco o número 1 aqui e vai para a multiplicação. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 22 vezes 40. Primeiro, desconsidera o zero, depois coloca no final, fica mais fácil, né? 22 vezes 4 vai dar 88. Vou colocar aqui, ó, 88. E agora não pode esquecer do zero, né? Você desconsidera ele, mas depois coloca, senão vai dar ruim. 100 vezes 1, 100. Agora é só simplificar. Posso cortar esse zero com esse zero. Ficou 88 sobre 10. Poderia até continuar simplificando. Poderia simplificar por 2, né? Mas aí vai ser mais fácil dividir. Porque dividir por 10 é andar uma vírgula para a esquerda. 88 dividido por 10 é só colocar a vírgula daqui para cá. Ou seja, vai dar 8,8. Só isso. Ou seja, 22% de 40 é igual a 8,8. E acabou. Vamos fazer o próximo aqui. 60% de 180. Coloca a fração, 60 em cima e 100 embaixo. No lugar do de sinal de multiplicação, repete o 180. Uma coisa, tá? Não é obrigatório colocar o número 1 ali, na verdade. Se você já pegar a ideia que tem que multiplicar esse com esse, não precisa colocar o número 1. É só fazer direto. 6 vezes 18. 6 vezes 10 é 60. 6 vezes 8 é 48. Então, 60 mais 48 vai dar 108. Agora eu coloco esse zero e coloco esse zero. Então, ficou 10.800, né? E 100 é só repetir, que seria 100 vezes 1. Beleza, cheguei aqui, professor, o que é que eu vou fazer? Simplificar. Tem esse zero com esse zero com esse, e aí é bom que já acabou, né? 108 dividido para 8 é o próprio 108. 60% de 180 é igual a 108. Essa é a forma de calcular porcentagem. Falei rápido porque esse método aqui eu já trabalhei em vídeos anteriores, tá bom? Mas é bem tranquilo. Você multiplica, no final simplifica ou pode fazer a divisão. Geralmente eu vou sempre pelo caminho da simplificação, que é mais fácil. Agora vamos para a regra de 3. Mas antes de eu começar aqui, eu vou dar aquela pausa e esperar você curtir, se inscrever no canal, porque vai atrapalhar, né? Você tá curtindo e escrevendo ao mesmo tempo. Foi? Curtiu? Se inscreveu? Valeu pela força, você é fera. Agora vamos fazer por regra de 3. Professor, como é que eu vou fazer por regra de 3? Primeiro, aqui você tem que primeiro fazer as grandezas, né? Então, quais são as grandezas que você vai utilizar? A quantidade, que você pode até considerar como se fosse dinheiro, tá bom? Então, eu vou considerar assim. Ou você escreve quantidade, ou você pode colocar assim, ó, para representar como se esse valor aqui, a gente está falando de dinheiro, que vai dar bom, pelo menos resume aqui, né? E a outra grandeza seria o quê? Porcentagem. Pronto.
Aí qual é o valor total? 240. Coloca 240 aqui. Se é o total, então vale quantos por cento? Por que é que eu estou perguntando isso? Porque na hora de montar a regra de 3, acontece do aluno fazer assim, 240 aqui e 30 aqui. Não pode. Por quê? 30% não equivale ao valor de 240. A gente quer descobrir ainda. 240 é o total. Se é o total, vale quantos por cento? Isso mesmo, 100%. Então você tem que colocar aqui 100. Aí o 30% coloca na coluna aqui da porcentagem que a gente deixou. E nesse espaço, coloca o X. Montei a regra de 3, vou resolver. É só fazer a multiplicação cruzada. Uma coisa interessante é que você não vai precisar ficar se preocupando se são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Porque quanto maior o valor, sempre será maior a porcentagem e vice-versa. Quanto maior a porcentagem, sempre será maior o valor, sempre será maior a quantidade. Você não precisa ficar se preocupando em fazer essa análise. Montei a tabelinha, é só fazer o cruz-credo. Lembre-se, sempre começar pelo x. Então, primeiro faço aqui, ó, 100 vezes x vai dar 100x igual, e faço o próximo, credo, esse vezes esse. E aí pode fazer 24 vezes 3, que vai dar 72, coloco esse zero e esse zero. O 100 que está aqui, eu vou passar dividindo, então fica 7.200 dividido para 100. Corto esse zero com esse com esse. X é igual a 72. Exatamente o mesmo valor que a gente já tinha encontrado aqui pelo método tradicional. E aí você pode estar pensando agora, Deus me livre utilizar regra de 3 para calcular a porcentagem, porque veja, a mesma questão aqui pelo método tradicional foi rapidão, pela regra de 3 tem um processo de passo a passo para chegar no resultado, não é verdade? Então, você pode pensar assim, mas na verdade, a regra de 3 ela é muito aliada nesse assunto, porque a maioria das questões são contextualizadas. E aí, geralmente, quando você lê uma questão contextualizada, pode ter uma certa dificuldade montando a regra de 3, porque enquanto a gente lê, a gente já pode ir montando a tabela. Depois que você montar a tabela, já foi, você não vai errar. Faz a multiplicação cruzada, passa dividindo e acabou. Enquanto o método tradicional nem sempre funciona por ele, porque tem que ser exatamente nesse formato. Calcule 15% de algum valor, calcule 30% de 240, e tem questões que perguntam a porcentagem, e aí já fica difícil fazer por esse método. Então, por isso que você não pode menosprezar a regra de 3. E, na verdade, muitos alunos adoram responder porcentagem por regra de 3, justamente por isso, porque traz uma confiança. Sempre utilizando a regra de 3, vai dar certo no final. Então, vamos fazer uma questão aqui para você entender exatamente o que eu estou falando agora. Então, vamos lá. Um senhor pegou emprestado com um amigo uma quantia de R$3.000 para quitar uma dívida no banco. Entretanto, esse senhor teve um gasto inesperado com seu carro e gastou a quantia de R$600. Quantos por cento esse senhor gastou no total? Então veja o que acontece. Nessa questão não está pedindo calcule 15% de 600, calcule 40% de 3.000. Não, ela está perguntando exatamente a porcentagem. Então tem alguns alunos que travam quando lê uma questão desse tamanho, tá bom? Começa aqui, chega aqui no final e já não sabe mais o que tem que fazer. Então, o que acontece? Em porcentagem, se você fazer regra de 3, vai dar bom no final. Dá um trabalho? Dá, mas no final vai ser só alegria porque vai dar certo. Então, uma forma de você fazer aqui, como eu já citei antes, sempre comece pela pergunta. Qual é a pergunta? Quantos por cento? Então, a primeira coluna, na regra de 3 aqui, é bom começar com a pergunta. Então, a primeira coluna, porcentagem. A segunda coluna vai ser o quê? Sobre o dinheiro, né? É só colocar assim, ó. Beleza? Que já tá bom demais. Agora, vamos fazer a montagem. Como eu coloquei porcentagem aqui, eu vou colocar 100. 100% é o total. Qual é o total do dinheiro? 3.000. Então, eu coloco 3.000 aqui. Agora, eu vou colocar o outro valor. 600, vou colocar onde? Na primeira coluna ou na segunda coluna? Na segunda, porque está relacionado com dinheiro. Então, eu coloco 600 aqui e na outra coluna é o quê? O X. Aí agora é só fazer o cruz-credo. Não precisa se preocupar se é diretamente proporcional ou inversa, porque sempre vai ser direta. Quanto mais por cento,
mais dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais porcentagem. Então, sempre vai ser direta. Pode ficar sossegado, nem precisa analisar isso. Então, aqui é só fazer o cruz-credo. Também poderia simplificar, que como geralmente eu faço, mas aqui eu vou fazer pelo método tradicional, tá bom? 3.000 vezes x vai ficar 3.000x, igual, aí o outro, 100 vezes 600 vai dar 60.000. É só fazer, ó, 1 vezes 6, 6, e colocar esses dois zeros, 1, 2, e esses dois zeros, 1, 2, tá bom? Que aí dá bom e fica mais fácil, né? Agora eu vou pegar esses 3.000 e passar para o outro lado, dividindo. Então, repetir aqui e passar o 3.000 dividindo. Aí você já sabe, tem zero, posso cortar. Então, eu corto esse zero com esse com esse e esse com esse. O que sobrou é só dividir. Então, x vai ser igual a 60 dividido para 3, que é igual a 20, que nesse caso é 20%. Então, veja que com a regra de 3, ela transforma uma questão que você pode ter uma certa dificuldade de forma simples. Montou, colocou cada elemento no seu local, vai dar bom. Se você não gostou da regra de 3, pode fazer de outra forma? Pode. Só não tem como fazer o método tradicional que a gente viu na estante. Aí não tem como, porque aquele método é para calcular 15% de alguma coisa, que nesse caso a pergunta é a porcentagem. Mas você pode fazer por fração, que foi o que a gente viu no vídeo anterior. Não está perguntando uma porcentagem? Então você transforma uma fração e a partir da fração chega na porcentagem. Então como é que fazemos? Para montar a fração, sempre no denominador, embaixo é o total. Qual é o total? 3.000. Então coloca 3.000 aqui. No numerador a gente vai colocar o quanto foi tomado do total, que nesse caso 600, coloca aqui. E aí a gente viu lá que tinha 3 formas de chegar na porcentagem. A forma mais fácil é pegar a fração e multiplicar por 100%, que no final você vai encontrar qual é o valor da porcentagem. Esse é o caminho mais tranquilo, né? Então vamos fazer por ele. Coloca o número 1 aqui, multiplica o de cima com o de cima. Então aqui, ó, novamente, coloca 6 vezes 1, 6, repete esses dois zeros e esses dois zeros e divide por 3.000. Perceba que a gente chegou exatamente na mesma conta. Corta esse com esse com esse e esse com esse. 60 dividido para 3 vai dar 20%. Também acaba. Qual é o mais fácil, professor? Esse daqui, com certeza. Então, se eu fosse fazer, eu faria por esse. Porém, eu respeito os alunos que optam sempre por regra de 3, porque é uma segurança, entendeu? Você se deparou com uma questão de porcentagem, decidiu fazer por regra de 3, vai dar bom, independente do formato que vem a questão. Montou a regra de 3, vai chegar no gabarito. Enquanto por aqui, você teria que lembrar que pode formar uma fração e depois pode multiplicar por 100%, chegar no resultado. É bem mais rápido, mas você teria que pensar e lembrar disso, entendeu? Então você uma hora vai ter que usar o método tradicional, outra hora vai ter que chegar na fração para chegar na porcentagem. E isso pode confundir dependendo do seu caso, do nível que você está de entendimento do conteúdo. Ah, professor, eu tenho uma certa dificuldade. Então, utilize regra de 3. Vá em frente na regra de 3 que vai dar bom. Espero que você tenha entendido o porquê que a regra de 3 é importante e também o porquê que você pode decidir não usar. Mas decida o que você vai fazer e siga em frente, tá bom? No próximo vídeo eu vou começar a falar dos macetes da porcentagem. Ainda tem formas mais fáceis ainda de calcular, bem mais fáceis do que essas que eu ensinei hoje, tá bom? Só que primeiro você tem que entender o método tradicional, entender o formato da regra de 3, para aí sim começar a utilizar os macetes, que realmente vão ser bem mais fáceis. Então você não pode perder o próximo vídeo, que eu tenho certeza que vai ajudar demais nos seus estudos. Espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as novidades. Muito obrigado por ter visto até aqui e até a próxima. Um forte abraço.